Olá pessoal, Juliano aqui de novo, começando mais um podcast da Calmed. E hoje a gente está trazendo aqui um convidado muito bacana, inclusive é um amigo meu, Dr. Leonardo Sodré. E aí, Léo? Bom? Tudo bem? Beleza. Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui e falar um pouquinho aí do que a gente realiza, do que a gente faz, né? Vai ser muito bacana. Bacana, Léo, isso aí. Léo, a gente, a Calmed, como promove saúde, né? A gente faz vários tipos de podcasts, né? Falando, né, sobre saúde mental, sobre alimentação, uma série de coisas, né? E não é diferente na tua especialidade, né? Um estilo de vida saudável ajuda bastante também o paciente que é um paciente de saúde vascular, né? Um paciente, né, que provavelmente tem algum problema vascular. Então, assim, como eu sei que é uma coisa que você faz bastante, né, que é cirurgia de varizes, por exemplo, eu queria que você falasse o que é a queixa mais comum de quem chega lá com varizes para você. Qual que é a queixa mais comum que chega para você? Então, primeiro eu vou me apresentar, né? Por favor. Eu sou cirurgião vascular, eu exerço minha profissão aqui em Campinas, São Paulo, há 15 anos. Minha formação foi cirurgia geral e cirurgia vascular aqui na PUC, e a gente dá ênfase no tratamento venoso justamente nas varizes que você citou. Então, o que aparece no dia a dia pra gente, e é uma doença muito prevalente, né? As varizes acomete cerca de 70% a 80% da população. Então é uma coisa que incomoda muito, não só esteticamente, mas como pode trazer consequências sérias e graves, né? Como úlceras, tromboses. E nesse bate-papo eu vou tentar passar um pouquinho da nossa experiência aí, para elucidar algumas questões em relação a isso. Legal. Você, no teu consultório, você faz bastante tratamento também, né? O paciente, normalmente, que vai lá tratar de varizes, ele é um paciente, necessariamente, ele é diabético, é hipertenso, ou não tem relação nenhuma com isso, a varize? Então, a varize, a doença varicosa, ela comete principalmente mais as mulheres, né? A gente acredita, alguns estudos informam que é em decorrência de fatores hormonais. O diabetes, ele não está implicado nessa doença. O diabetes, ele acomete mais artérias. Então, a gente tem mais doença arterial relacionada ao diabetes, que são aquele comprometimento de circulação da perna, comprometimento de circulação do coração e comprometimento de circulação da carótida. Tá? As varizes, elas estão mais relacionadas com fatores hormonais, genéticos e comportamentais. Então, se o indivíduo ele tem prevalência de varizes na família, provavelmente ele vai desenvolver a doença se não se cuidar, né? Muito tempo em pé, muito tempo sentado, sem os devidos cuidados, não realiza exercício. Ganho de peso também é um fator importante para o desenvolvimento da doença. Além do uso de hormônios, que hoje em dia está um uso bem... Bastante, né? Está uma epidemia aí de uso de hormônios. Então isso está muito implicado no aparecimento da doença. Sim. E é complicado, porque essa questão dos hormônios, né? A gente está vivendo um tempo que está todo mundo... o pessoal não está fazendo só uma reposição hormonal, né? O pessoal está perdendo... A gente fala, o pessoal está perdendo a mão. A verdade é essa, né? E isso acaba não só, né? Acho que varizes, você deve também ver outras, porque eu já sei de pacientes que você teve lá, que você teve que intervir cirurgicamente, né? Então, mas só pra gente não fugir do papo da variz, porque muita gente acredita que, o cara é um atleta, por exemplo, o cara é corredor, isso não livra ele de ter as varizes, né? Isso não é um fator protetivo, vamos dizer assim. Então, tá bem relacionado com genética, né? E acomete bastante mais ao público feminino. Então, para você prevenir essa doença, o ideal é fazer exercício, elastocompressão, que são meias elásticas, né? Evitar o uso de hormônio. E um adendo aí ao que você falou, existe uma epidemia hoje no uso de hormônio. Então, porque as pessoas acham
que com o decorrer do tempo, por conta da idade, tem necessidade de fazer reposição hormonal. E não é bem assim. A reposição hormonal é perigosa, precisa de orientação médica, precisa de acompanhamento e é prescrita só em poucos casos, tá? Então, esse uso demasiado de hormônio pode trazer sérias consequências, como trombose também. Então, a gente toma bastante cuidado. Eu já te contei alguns casos que a gente teve no consultório de paciente fazendo reposição hormonal pesada e com quadro de trombose na perna, né? E ele nem sabia que isso podia acontecer, porque quando é repassado isso para o paciente, só o lado bom, né? O lado bom, né, da medicação, da reposição, e não é passado as possíveis consequências que isso pode acarretar. Exatamente. Por isso que esse bate-papo aqui é muito interessante, né? Para quem tá vendo, muitas vezes quem tá assistindo também não é médico, não entende muito bem, né? E tem essa curiosidade. E assim, é bom deixar claro que, né, a gente tá falando aqui, né, de varizes e tal, mas a gente também tem, pelo hábito de vida ruim, né, os aneurismas, né, aneurismas de aorta, que você já tratou bastante também, né, de outras regiões também, poplítea, tem várias regiões do corpo que podem aparecer esses aneurismas, né. Tem algum caso, assim, que você lembre que é interessante você colocar pra gente, assim, até para elucidar pro pessoal que tá assistindo, né, o que no aneurisma, o que é o mais prejudicial para ocasionar um aneurisma? É mais fator genético também, ou não? Uhum. Então, é interessante a gente colocar, né, porque muitas pessoas têm dúvidas, e até os médicos mesmo têm dúvidas do que o cirurgião vascular trata. Exato. Então, a gente trata doenças venosas e doenças arteriais. E no meio das doenças arteriais, a gente tem a aterosclerose, que é a placa de gordura, que pode levar ao entupimento das artérias. E uma das outras coisas é o aneurisma, que são as dilatações. Então, vamos falar para o público leigo aqui, né? Que é uma tubulação que teve uma dilatação. Então, houve uma dilatação nessa tubulação, e essa dilatação corre o risco de romper. E no caso de rompimento, isso é muito grave, isso é muito sério, é uma emergência médica. Então, os lugares que mais acomete é dentro da barriga, na aorta, aneurismas de membros inferiores, que é da poplítea. E essa doença, ela está relacionada com aterosclerose e com tabagismo, tá? Não tem um componente genético nesses aneurismas, tá? Então, é mais o paciente que fuma, o paciente que leva uma vida desregrada, sem controle de colesterol, não pratica exercício. Então, todas as doenças arteriais, a recomendação que a gente passa é prática de exercício. Então, o cara que tem entupimento de artérias de perna, ele necessita realizar exercício para estimular a circulação, para não deixar depositar aquela camada de gordura na artéria, né? E não levar às consequências mais drásticas aí de aneurisma, amputações, entre outras. Quando você fala em atividade física para prevenção, né? O que normalmente a sociedade de vocês indica, assim, não? Porque a gente sabe também que tem um exagero, né? Para muito também exercício, para pouco. O que é mais recomendado? Uma atividade física diária? O que vocês mais recomendam? O que você acha mais interessante para um paciente seu que, por exemplo, te procurou e quer mudar o estilo de vida? Então, nada em excesso é benéfico. Então, o paciente realizar uma caminhada, realizar uma atividade aeróbica rotineiramente, isso protege a circulação dele. Então, ele precisa de um estímulo do músculo, principalmente da perna, né? Então, a contração da panturrilha, a gente vai evitar doenças arteriais e evitar também as varizes, porque, como diz o ditado, a panturrilha é o nosso segundo coração. É verdade. Como tem a força da gravidade, mantém o sangue nos nossos pés, lá embaixo. Para o sangue voltar para o coração, a gente precisa desse estímulo, a gente precisa contrair a musculatura para o sangue voltar. Então, as veias, elas têm umas válvulas,
Então, com a contração muscular, esse sangue vai voltando e as válvulas vão impedindo do sangue refluir. Perfeito. Então, o exercício é extremamente importante na nossa área, tanto para prevenção de doença venosa, como prevenção para doença arterial. Nada em excesso. Sim. Uma caminhada, uma bicicleta, uma hidroginástica, Perfeito. qualquer estímulo ali, né, vai proteger a nossa circulação. Bacana. Bacana. É isso. É estilo de vida mais saudável, né? Evitar os excessos, tanto para um lado quanto para o outro, como tabagismo, que você falou, bebida alcoólica, né? Mas também a gente vê também que muita gente acaba indo para o outro lado, né? Do excesso, atividade física. Tá? Então a gente tem que ter um bom senso que a gente fala, né? Então é isso, cara. Acho que é questão de a gente ter um bom senso. Com bom senso a gente consegue, né, controlar aí, pelo menos fazer uma gestão melhor da saúde, né? Quais são, assim, os principais tratamentos que você tem lá à disposição hoje para as varizes, né? Porque a gente sabe que existe, né, só a parte cirúrgica, mas hoje a gente tem bastante coisa avançada que você mesmo usa no teu consultório ou no hospital quando você vai fazer um procedimento. Fala um pouquinho dos procedimentos para nós, para o pessoal entender. Então, a nossa ênfase hoje, como é a doença mais prevalente na nossa área, a gente trata bastante paciente com doença venosa. Então, a gente teve um avanço muito grande nos tratamentos nesses últimos 20 anos, né? Hoje, a gente consegue resolver a maioria dos casos ambulatorialmente, que é no consultório, sem necessidade de internação, sem necessidade de repouso do paciente pós o procedimento, né? E entre os avanços que a gente teve na área aí é o tratamento com laser. Legal. Então, hoje a gente consegue tratar a veia com laser tanto dentro da veia, que é o endolaser, e a gente utiliza principalmente para o tratamento de safena. Então, a safena, antigamente, a gente tinha que internar, fazer corte na virilha, corte no tornozelo, para tirar. É uma veia grande da perna, Sim. É uma veia extensa, né? Importante, que é muito conhecida. Então, quando ela fica insuficiente, quando ela dilata, a gente precisa tratar para evitar o agravo, que é a úlcera, que é a tromboflebite, né? Que é as manchas na perna, que é o inchaço. Então, hoje a gente consegue tratar com o endolaser. O endolaser é uma fibra de laser que a gente entra guiado por ultrassom dentro da veia, posiciona ela e a gente consegue queimar a veia por dentro. Isso pode ser feito tanto na safena como nas veias varicosas adjacentes ali, a gente consegue tratar também. E também tem o laser transdérmico, que é o disparo do laser através da pele. Tá. Então esse tipo de laser, ele causa um dano na parede da veia pela pele. Ele é externo, não tem necessidade de punção, nada. Então a gente usa esse tratamento no consultório, associado à escleroterapia, hoje com glicose, com polidocanol, que é a famosa espuma. Sim. E a gente consegue resolver a maioria dos casos hoje ambulatorialmente. A gente teve um avanço grande também no uso da ferramenta mais importante para nós, que é o ultrassom com Doppler. Isso é indispensável hoje, tanto para diagnóstico como para tratamento. Então, hoje, todo cirurgião vascular consegue realizar um Doppler e deveria ter isso disponível no consultório, Sim. que é uma ferramenta importante no dia a dia nosso. Bacana, bacana. O que hoje também é uma vantagem que você falou, fazer ambulatorialmente, né? Porque muitos dos procedimentos antigamente, o cara tinha que internar, fazer todo aquele procedimento, né? Mas existem algumas coisas ainda que é melhor fazer internado, ou a possibilidade, né? Fala, não, eu preciso de um centro cirúrgico. O que faz você diferenciar falar, não, esse paciente ele precisa ir para o cirúrgico, não, esse paciente eu consigo tratar ambulatorialmente, legal, alta precoce, o que faz com que você leve um paciente ao centro cirúrgico ou não? São principalmente os riscos, né? Aquele paciente mais grave, que apresenta alguma comorbidade, né? Hipertensão descontrolada, um paciente com uma diabetes descompensada, idade avançada. Então, esses casos um pouquinho mais complicadinho, a gente prefere levar a nível hospitalar
e contar com a ajuda de anestesia, dos anestesistas, né? Da internação para ser um tratamento mais seguro, né? Sim. O que a gente sempre se preocupa é com a segurança do paciente. Então, a segurança do paciente é muito importante. Então, a gente sempre preconiza isso. Os procedimentos que a gente realiza ambulatorialmente são pacientes rígidos, né? Que não tem nenhuma doença adjacente aí que possa comprometer, que possa complicar alguma coisa realizada no consultório. Então, esses pacientes a gente acaba fazendo no consultório e reservando os casos mais graves para o hospital. Certo. Até porque você tem uma retaguarda dentro do hospital, né? Sim. Possivelmente mandar o paciente para uma UTI, alguma coisa, se precisar de um setor que o paciente precise de um cuidado, né? Mas assim, a gente está falando aqui de varizes, mas a gente sabe que você já enfrentou umas touradas aí, né? Você já fez umas cirurgias aí que nossa, não menosprezando a cirurgia de varizes, mas cirurgias de aneurisma de aorta de pacientes graves, né? Bastante. Já fizemos, porque a gente fazia cobertura, né? A gente faz ainda cobertura de urgência e emergência de um hospital em Campinas. Então acaba aparecendo essas emergências, né? Oclusão arterial, ruptura de aorta, lesão arterial. Hoje a gente faz um pouco menos, né? Porque a gente está tratando um pouco mais a doença varicosa ambulatorialmente. Mas durante muito tempo a gente fazendo sobreaviso de vários hospitais, chegava muita coisa. Inclusive do SUS, né? Paciente SUS, paciente de sistema público, onde tem casos bastante complexos, bastante graves. Então já enfrentamos algumas situações drásticas aí. Com certeza. Você contou até de uma paciente uma vez, né? Que acho que, se eu não me engano, foi um aneurisma de aorta abdominal, né? Que foi então, assim, é um lado também que o pessoal, principalmente o pessoal leigo, não vê, né? O cirurgião vascular é um cara que, diria assim, pega grande parte das tragédias, né? Que chegam no hospital, né? A gente eu costumo dizer que a gente é ao final do corredor, né? vai passando diversas especialidades, e aí quando tem sangramento, quando tem alguma coisa relacionada a sangue, assim, chama vascular. Então tem muita gente com dúvida em relação ao que a gente faz, né? Sim. Que a gente cuida das artérias e das veias que saem do coração e que não entram no crânio. Então, tudo isso é parte da nossa especialidade que a gente cuida. Então, até o médico mesmo tem certa dificuldade em entender, até nos encaminhamentos, mas geralmente é isso. Quem cuida existe uma confusão grande com o cirurgião cardiovascular, que é aquele que opera o coração, né? E o cirurgião vascular, que opera todos os vasos que saem do coração. Então, isso é uma coisa que eu ia até te perguntar, né? Porque até no meio médico, né, existe isso, né? Pô, chegou um aneurisma torácico, aneurisma abdominal, aonde que você entra, onde que o cirurgião cardíaco entra, né? Não, hoje em dia o cirurgião vascular também trata aneurisma torácico, mas durante muito tempo foi só o cirurgião cardíaco, né? Até porque ele compreende uma dificuldade maior, são vasos da base do coração. Então, hoje é realizado tanto pelo vascular como pelo cirurgião cardíaco. Uma doença bem grave, né? Sim. Que precisa de uma equipe, precisa de um suporte grande de hospital, de UTI, mas é basicamente isso. Então, existe essa diferenciação entre o cirurgião cardíaco e o cirurgião vascular. Sim. Isso é uma... É interessante falar porque todo mundo tem essa dúvida. Não, exatamente. O paciente chega e fala assim, procurei o cirurgião cardiovascular. O senhor é cardiovascular? Não, sou cirurgião vascular. E aí existe o angiologista, que é a parte clínica do cirurgião vascular. Hoje em dia não existe mais a diferenciação, né? Sim. Na nossa formação já tem, né? A gente já faz a parte de consulta, de tudo, né? De diagnóstico. Mas antigamente existia essa diferenciação entre o angiologista, que é aquele clínico, né? E o cirurgião vascular, que cuida da parte cirúrgica. Hoje é tudo a mesma coisa. Bacana. Uma coisa que a gente também, né? A gente tá falando agora de coisas graves, mas as coisas
rotineiras e corriqueiras, né? Que fica até um alerta aí para esse pessoal que viaja demais, pega muito avião, ou pega um ônibus que fica, às vezes, até 24 horas sentado, né? Ou num voo, ou num ônibus. Quais são, assim, as complicações? O que você orienta para essas pessoas, essas viagens muito longas? Existe, eu sei que existe uma orientação de vocês, né? Aonde você intervém com medicação? Ou você pode, de repente, usar meia de compressão? Fala um pouquinho pra gente disso, Léo. Interessante isso, ó. O que a gente tem que ter de conceito é longos períodos sentado em pé favorecem inchaço, favorecem varizes, favorecem trombose, tá? Então, quando a gente permanece muito tempo, vamos dar um exemplo aqui de uma viagem de avião. Então, se o paciente ficar sentado durante 12 horas num avião, com a perna dobrada, aquelas cadeiras pequenas da classe econômica, isso aí favorece o aparecimento de trombose, né? Principalmente de pessoas que têm fatores de risco associado, né? Que o paciente pode ter uma doença no sangue, que a gente chama de trombofilia, não sabe, porque nunca teve um episódio de trombose, não tem histórico na família e nunca procurou investigar, então ele não sabe, ele vai viajar e aí ele faz uma trombose por uma viagem longa. Então os cuidados que a gente deve ter durante longos períodos assim é sempre levantar de 2 horas, 3 horas, fazer uma caminhada leve, contrair a panturrilha, sempre a panturrilha é muito importante pra gente, a gente considera o segundo coração mesmo, então a gente precisa desse bombeamento do sangue para o sangue não ficar parado na perna. Senão o paciente, no final da viagem, vai ter um inchaço. Todo mundo tem. Sim. Não é doença ter um inchaço na perna. Muitas vezes é por conta de longos períodos imobilizados. Então o paciente que permanece muito longos períodos, ou que vai permanecer, a gente tem a elastocompressão, que são as meias elásticas que a gente pode usar, né? Os pacientes que têm fatores de risco associado, como a trombofilia, a gente tem hoje disponível medicações anticoagulantes que a gente consegue prevenir esses eventos trombóticos. Então, por isso é sempre importante. E outra coisa, a meia elástica não são todas as pessoas que podem usar. São pacientes arteriais que têm doenças arteriais na perna, não podem usar meia elástica. Senão vai comprometer mais a circulação. Sim. Então, passar no vascular, fazer uma avaliação, falar, olha, pode usar meia elástica, tá tendo muito inchaço, decorrência de ganho de peso, de falta de exercício. Temos medicações disponíveis hoje para controle dos sintomas, né, que são as medicações flebotônicas. Então, por isso que é importante a gente passar com o especialista para orientar a gente corretamente. Sem dúvida. Porque é uma doença muito complexa, né? Que até dificuldade até de outros médicos de outras especialidades. Então é importante a gente avaliar, passar essas orientações, principalmente quando vai viagem longa ou quando esses sintomas estão acometendo aí o dia a dia da pessoa. Esse tema é muito bacana, porque acho que é só uma dúvida geral, né? Sim. Eu acho que é uma dúvida completamente pertinente que o pessoal tem, né? E muitos até por não conhecimento, né, do que pode acontecer, talvez até ouvindo a gente conversar aqui, ouvindo, né? Vão falar, poxa, caramba, vou viajar, então quer dizer que é verdade, é uma coisa importante de saber, né? Sim. Você pode evitar muito transtorno na sua vida. Hoje em dia, não sei se você já percebeu, quando a gente entra no avião, eles oferecem bastante água, né? Sim. Água, o copinho de água está sempre disponível ali. Eu acredito que eles devem ter tido tanto problema com o paciente com trombose durante o voo, que eles começaram a oferecer hidratação, porque a desidratação é mais um fator de risco para trombose. Aí. Então o paciente fica lá, o indivíduo fica lá 12 horas no voo, sem tomar água, sem parado, aquilo ali causa uma hipercoagulabilidade e ele vai desenvolver um evento trombótico. Então hoje em dia você vê oferecer a aguinha no voo em decorrência disso mesmo, que precisa hidratar, precisa fazer a contração muscular para retorno do sangue, precisa andar e, se necessário, usar medicações.
A água, né? É o que você falou. A água é muito importante em todos os sentidos. Bebam né? água. É importante beber água. É isso aí. Hoje eu ando com garrafinha de água o dia inteiro para tomar 4 litros de água por dia. É isso aí. Não é só para circulação, é para tudo. Tudo. Para controle de outras doenças. A gente conhece muita gente que, eu não bebo água, não dá tempo, eu não lembro. Gente. Ainda mais no inverno, né? Leva sempre seu copinho, sua garrafinha, toma água o dia todo para evitar esses transtornos. Isso aí. Léo, o que hoje no seu consultório, tirando os problemas que a gente está falando, o mais prevalente realmente é varizes, então? A doença que mais acomete, né? Hoje em dia é 70%, 80% da população. Algum grau tem vasinho, ou tem varizes aparente, ou já tá com inchaço, ou tem histórico na família. É muita gente. Com relação a drogas, né? Que a gente sabe que também é uma coisa muito comum. Droga que eu tô falando não é só questão hormonal, que a gente já falou aqui há um pouco atrás, né? Drogas mesmo. Eu já cheguei a pegar alguns pacientes, né, que chegavam para mim já na mesa de cirurgia, que a vascular ia entrar, né, falando sobre uso de cocaína, uso de outras drogas. Qual que é a repercussão disso aí que você mais vê dentro da tua especialidade, cara, com relação ao usuário de drogas? Tem muito uso hoje em dia, né? É muito comum usuário de droga, mas acomete bastante. Mas drogas injetáveis, você diz assim, cocaína. Eu me lembro de um caso de um paciente que teve uma oclusão arterial aguda, jovem, e aí no histórico, quando a gente vai fazer a avaliação pré-anestésica, eu descobri que ele era usuário de cocaína crônico. Sim. Né? Por isso que eu até tô te perguntando isso. A cocaína pode causar uma vasoconstrição, né? Sim, Então essa vasoconstrição pode estar implicada em oclusão arterial. Mas tem muito paciente também de drogas injetáveis que desenvolvem oclusão arterial até por punção de artéria. Né? Sim. Porque o paciente, o indivíduo leigo vai lá, usuário de droga injetável, e trombose, flebite, né? É comum também no usuário de droga. Então, tomar bastante cuidado com isso. Então, e é sempre importante, quando a gente pega esses casos, a gente investigar justamente isso. Uso de entorpecente, uso de medicações, né, estilo de vida, isso daí a gente tem que pesquisar bastante. Você falou um negócio interessante agora, da trombose. Porque trombose é um evento que pode também acometer, né, algumas pessoas, e é um evento que pode se tornar grave, né? Então, a trombose é muito grave. A trombose é um coágulo de sangue dentro da veia. Existe a trombose arterial também, né? Que é na oclusão arterial. Mas a que a gente tá falando aqui da trombose venosa é a que pode levar a embolia pulmonar. Então, o que acontece? Esse coágulo está dentro da veia, ele migra da veia, principalmente de membro inferior, que a gente acabou de falar, que a gente fica muito tempo parado, então faz aquele coágulo. Esse coágulo, ele migra para o pulmão e ele oclui uma artéria do pulmão. Então, ao ocluir essa artéria do pulmão, ele causa uma embolia pulmonar, que é um infarto pulmonar. E dependendo da extensão desse infarto, dessa embolia, pode ser fatal. Sim. Entendeu? Então, um êmbolo pequeno vai causar um desconforto, uma dor, uma falta de ar. Um êmbolo grande, pegando vasos grandes, vai comprometer uma grande quantidade de pulmão e pode ser fatal. Então, por isso que tem que tomar cuidado. A trombose pode evoluir de uma maneira bem, bem grave. Sim. Mas o que você diz pro pessoal, assim, o que se deve ter atenção? Cara, será que eu, né, tô com uma trombose, é uma dor? O que a pessoa leiga que está nos assistindo aqui, os sintomas, o que ela vai sentir, né? O que ela tem que observar de repente? 30% das tromboses, em média, são assintomáticas. Assintomáticas, 30%. Nada. O paciente não apresenta nada e vai descobrir quando tem algum comprometimento. Os sintomas mais relacionados é inchaço. É dor súbita, principalmente na perna, né? Um cordão endurecido. Então, quando a gente tem um inchaço, principalmente unilateral, o paciente está lá, tem um inchaço somente em uma perna, em um braço, né? É suspeito de trombose. Então, para a gente identificar
o que está acontecendo, a gente precisa fazer um Doppler, a gente vai fazer um ultrassom para ver se tem uma trombose ali na perna. Então, principalmente isso, inchaço, dor súbita na perna, né? Vermelhidão local, dor, um cordão endurecido, tá? Legal. E sempre lembrar do que a gente falou aqui, dos cuidados, que é exercício, evitar longos períodos imobilizado. Paciente que teve uma fratura de perna, sim, vai passar muito tempo imobilizado com gesso, tem que tomar cuidado, pode dar trombose. Então hoje a gente oferece drogas anticoagulantes para esse paciente que não vai andar direito, pós-cirúrgico de cirurgia plástica. A paciente não consegue andar direito, ela não tem a contração da panturrilha, aí faz trombose e faz uma embolia pulmonar. Então hoje em dia a gente faz muita avaliação de paciente pré-cirurgia plástica para orientar justamente isso. Deambulação precoce, elastocompressão, uso de medicação anticoagulante para evitar agravo, pesquisas de doenças no sangue, que são as trombofilias que podem estar relacionadas a um possível evento. Então é importante isso. Você comentou uma coisa das pessoas procurarem vascular. Eu acabei de atender um paciente que eu operei em 2020. Paciente, assim, informado, paciente, né? E ele demorou 4 anos para voltar comigo. E eu sempre deixo muito claro isso para o paciente. Olha, passa anualmente, né? Semestralmente, para ver se está tudo bem. Porque o paciente que tem essas doenças arteriais ou venosas, ele tem que manter um acompanhamento. É melhor ser profilático do que ele deixar a coisa rolar. Você deixar a doença avançar. No caso de varizes, você vai ter uma mancha na perna, você vai ter uma úlcera, você pode desenvolver trombose. Então fazer um acompanhamento regular, né? Sim. Ver se está tudo bem, passar no especialista de sua confiança, fazer os exames de rotina, isso é importante. Esse paciente seu, ele tinha feito o que com você em 2020? Ele operou varizes em 2020, a gente fez a termoablação das 2 safenas dele, e ele voltou hoje lá, doutor, tudo bem? Eu fui ver no prontuário lá 4 anos depois. Eu falei, nossa, demorou 4 anos para você voltar. Ele falou, nossa, tudo isso. Eu falei, teve até pandemia no meio aí. Falei, ainda bem que você voltou, né? Mas já fizemos o exame, orientamos ele novamente, e sempre a gente, por mais que a gente fala, a doença venosa, a doença arterial é complexa. É difícil o entendimento. Então, exatamente. É difícil. Até para médico mesmo, é difícil. Então é importante voltar para a gente orientar, deixar tudo muito bem claro, para evitar esses agravos que podem acontecer aí, né? Sim, sim. Não, é muito interessante isso que você falou, porque a pessoa, às vezes, ela nem percebe, porque você tratou o problema dela ali, você tratou a varize. Então, ela começa a levar uma vida mais, né? Agora tô bem e tal, e esquece, né? Esquece do acompanhamento, né? Esquece do acompanhamento. Esquece de tudo aquilo que foi orientado. E você mesmo me disse, tempos atrás, né? Que agora, não sei há quanto tempo, você já está orientando o pós-operatório de varize, você já orienta que o paciente deambule, né? Então, a gente enfatiza muito isso para o paciente, né? Paciente que opera, caminhar o mais rápido possível, evitar manter repouso. Porque você faz uma cirurgia de varize, que você já tem uma lesão ali das veias que a gente vai retirar, ou que a gente vai queimar com laser, o paciente mantém o repouso, isso é muito importante, porque todo mundo chega no consultório falando, doutor, vou operar de varizes, quanto tempo que eu vou ter que ficar de repouso? E hoje em dia a gente não indica mais o repouso. A gente já tem uma lesão da veia, se a gente manter o repouso, o paciente vai fazer trombose. Se fizer trombose, pode levar a uma embolia pulmonar. Então, eu oriento os meus pacientes de deambulação mais precoce possível. O que restringe eles de realizar os movimentos é a dor. Sim. Então, você pode usar a medicação analgésica, mas o paciente que operou a varize não precisa ficar de repouso. Isso não é uma obrigação, isso é uma condição. Né? Uma condição antiga que orientavam os pacientes. Isso não existe mais. Hoje em dia a gente orienta caminhar, fazer exercício, até porque recupera mais rápido. Sim. O hematoma some mais rápido e ele não corre esses riscos aí, né, desnecessários. Você, num pós-operatório seu de cirurgia de varize, dependendo da cirurgia que é feita, você orienta alguma medicação contínua para o paciente, ou não necessariamente? Na nossa rotina aí de cirurgia de varize, a gente deixa medicação analgésica,
medicação flebotônica, né, que são as medicações para varizes, cremes, né, para tirar os hematomas, para tirar o inchaço, e em algumas vezes, a maioria das vezes, medicações anticoagulantes, justamente para a gente evitar possíveis eventos trombóticos, tá? Então, geralmente é isso, a gente deixa o paciente com uma meia elástica, cerca de 48 horas, né? Para controle de hematoma, de inchaço, de nódulo, né? Deixa o paciente mais confortável e também previne evento trombótico, então a gente deixa 48 horas. A gente adotou esses protocolos aí como rotina e nesses 15 anos aí e tem ocorrido tudo bem. Que bom. Normalmente essa conduta aí nos pacientes que você tem operado tem funcionado super bem. Complicações assim é muito difícil. A gente não tem complicação, é difícil. O que incomoda mais são hematomas mesmo, né, do paciente, que a gente depois realiza a drenagem. A drenagem é muito importante na recuperação da cirurgia, que a gente consegue tirar os nódulos. Lembrar que é uma cirurgia, né? Sim. O paciente acha que vai lá operar de variz, não vai ficar marquinha, não vai ficar hematoma, vai ficar. Né? A gente está mexendo ali com veia, a gente está mexendo com sangue. Então vai ficar uma marquinha, vai ficar um hematoma, mas nada demais, que vai sumir. E a drenagem, a massagem, o exercício ajuda nessa recuperação. Então, é muito importante. Legal. A drenagem a gente adotou com um protocolo pós-cirúrgico aí de todos. A gente acha bem importante. Você tem, né, no seu consultório? A gente tem um aparelhinho, uma maquininha que o paciente faz a drenagem, a gente vai acompanhando, vai orientando. A gente tinha profissionais que realizavam pra gente lá, mas pela logística era um pouquinho difícil, a gente acabou adquirindo esse aparelho que ajuda bastante. Bacana. Bacana, Léo. E tem algum caso seu aí que você quer contar pra gente, assim, que chamou um caso que chamou muito a sua atenção, assim, seja no seu consultório ou no centro cirúrgico, algum caso? Tem alguns casos interessantes de doenças. Conta pra nós aí alguma. Tem uma paciente que usava hormônio de cerca de 50 anos e esse hormônio causou um tumor de suprarrenal. Esse tumor teve invasão da veia cava. Eu te contei esse caso até, né? Contou. Teve invasão da veia cava. Ela era uma moça muito bonita, assim, né? Que estava usando hormônio. E a gente depois viu que esse hormônio estava implicado com o aparecimento do tumor. E a urologia chamou a gente para entrar na cirurgia junto, porque o tumor invadia a cava. Então a gente teve que abrir a cava, tirar esse tumor da cava. E o prognóstico era muito ruim. Né? A paciente depois ficou uma cirurgia gravíssima, né? Sim. Ela ficou anticoagulada, fez acompanhamento, depois teve uma recidiva do tumor retrocaval, que a gente acabou identificando no Doppler de acompanhamento. Depois disso ela fez radioterapia, salvou de novo, e hoje ela diz que a gente ajudou a preservar a vida dela 2 vezes. Tá? Uma paciente muito grata, muito querida, que eu tenho contato sempre. E foi um caso bem interessante. Um outro caso relacionado à varizes, eu atendi agora mesmo. A gente atende diariamente. Né? Uma senhorinha de 75 anos, com varizes bem grandes, já avançadas, e com aquela pele na perna toda dura, uma pele marrom, toda dura, que a gente chama de lipodermatosclerose. Então é uma doença avançada que, se não cuidar, se a gente não tratar, vai abrir a ferida. Então ela acabou de passar com a gente no consultório. Falou, mas eu tenho 75 anos, será que eu posso operar? Eu falei, pode. Você pode operar. A gente hoje tem técnicas minimamente invasivas que a gente faz no consultório. Uma paciente que não tem doença nenhuma adjacente, a gente consegue tratá-la com laser, a gente ofereceu esse tratamento com ela já está pensando. E se ela não realizar esse tratamento, provavelmente a doença vai progredir. Ela vai abrir uma ferida na perna, vai ter que tratar essa ferida, vai dar trabalho, vai causar desconforto na família. Sim. Então, o melhor é a gente tratar o quanto antes. A gente sempre fala isso para os pacientes. E isso é diário, né? Isso aí, da doença varicosa, a gente recebe diariamente pacientes assim. Sim. Que a gente tenta alertar, que a gente tenta deixar bem claro que a prevenção, como você falou, é muito melhor do que remediar tardiamente, né? Porque às vezes remediar tardiamente... Principalmente, você pega muito estilo de paciente seu. Se eu estiver falando mentira, você me corrige. É paciente diabético, né?
Não para varizes, tá? Que você já falou aqui atrás que não tinha essa relação, mas eu digo paciente diabético com essas lesões no pé, né, maltratadas muitas vezes, né, acaba até acarretando em amputações, né? Amputação. E é uma coisa interessante, eu comento até com os pacientes isso, né? Hoje em dia a gente dispõe de tanta coisa para controlar essas doenças. Existem tantos tipos de remédios, medicações injetáveis, para controle de diabetes, para controle de pressão, que é inaceitável o indivíduo que tem diabetes não cuidar. Então o indivíduo que tem diabetes, ele não vai ter só problema circulatório. Ele perde visão, ele perde o rim, ele pode depender depois de uma diálise, né? Exato. E essas lesões que acontecem no pé, que é o pé diabético, é por neuropatia. Então, a glicemia aumentada causa uma neuropatia, que é a perda da sensibilidade nos pés. Então, o paciente está andando descalço ou com chinelo aberto, bate o pé na quina da mesa, faz uma ferida, não percebe. Essa ferida infecciona. E depois, quando infecciona, é uma correria, gera amputação, pode levar a amputação, né? Então, a neuropatia é causada pelo diabetes compensado. Sim. Então, se o paciente não cuidar, ele vai ter problema. Ah, mas então, tem que medir a glicemia todo dia. Não está dando certo a medicação, volta no profissional que está acompanhando e vamos troca a medicação. Troca a medicação, faz adequa, o controle. né? Sim, para evitar o agravo, né? Hoje em dia não dá para a gente se descuidar. Existem muitas possibilidades para a gente controlar as doenças, né? Tá muito avançado, né? E diabetes é uma doença muito prevalente. Diabetes e pressão alta hoje em dia é uma grande parte da população, né? Tem que controlar. Hoje em dia, quando o paciente chega, apesar de não ser nós que controlamos hipertensão diabética, é o endócrino, o cardiologista, a gente sempre orienta, né? Olha, tá controlada, tá fazendo exame, mede todo dia, tem um aparelhinho lá em casa, não tem, vai no postinho fazer, vai no hospital dar uma medidinha, porque não dá para descuidar, né? Hoje é qualidade de vida. E eu acho que o diabético ainda mais, né, Léo? Eu acho que o acompanhamento que ele tem que ter, eu acho que ele tem que ter um acompanhamento até um pouquinho mais a curto prazo, não a longo, né? Para visitar, né, tanto o cardiologista quanto você lá no teu consultório, né? Esse cara tem que acompanhar de perto, né? Tem. É o que a gente está dizendo, para evitar esse tipo de coisa, porque eu sei bem como é que é isso, porque eu fiz muita anestesia para amputação e pode parecer aqui aos olhos que não é nada, mas a pessoa quando chega lá à beira de perder um membro, você sabe difícil, como é que é, né? É difícil. É difícil a aceitação pelo paciente, é difícil a aceitação pela família. Porque se você perder um pedaço do corpo, é uma coisa muito grave, é uma coisa muito impactante, né? Com certeza. E pra gente não é nada agradável fazer também. A gente faz para controlar a infecção, controlar e preservar a vida do paciente, né? Então, quando chega a caso de amputação, é uma doença grave, já instalada, é uma infecção que pode acometer o corpo. Então, o paciente com uma infecção no pé pode ter sepse e isso custar a vida dele. Então, ele só é submetido à amputação quando o caso é grave, quando não tem controle mais com antibiótico. Então, por isso que é importante, paciente diabético, vai uma dica para vocês, sempre controlar a glicemia, olhar o pé diariamente para ver se não tem feridinha. Achou uma feridinha no pé? Curativo, lava direitinho, procura o profissional que te acompanha, para você não chegar em casos mais avançados e graves que necessitem de amputação. Isso é muito importante. Meu avô tinha diabetes, nunca teve uma lesão. Minha avó olhava o pé dele todo dia à noite. Passava creme, cuidava, cortava a unha. E a gente precisa desses cuidados, né? Principalmente o paciente diabético. Né? Deve ter feito toda a diferença para ele, né? Isso. Nunca teve nada. Exatamente. É importante. São coisas importantes que o especialista vai te passar. Se você fizer o acompanhamento corretinho, fizer o cuidado, você não vai ter problema. Hoje em dia a gente tem inúmeras formas de prevenir, né? Hoje em dia a gente tem um smartphone na mão que nos alerta, né? Hora da consulta, hora da medicação, né? É o que você falou, né?
Eu acho que só, claro, né, tem alguns casos que não tem como ser de outra forma, casos graves, mas de forma geral, existe uma maneira de você fazer um acompanhamento e ser profilático, né, ser preventivo. Né? Porque quando você é preventivo, tudo é melhor. É claro que vai chegar um momento que, putz, realmente, olha, eu preciso ir ao centro cirúrgico, eu preciso resolver esse problema. Grande parte de tudo isso depende da colaboração do próprio paciente, né? Em tomar as medicações recomendadas, em fazer o hábito de vida saudável, que foi quando a gente começou esse podcast aqui, a gente estava falando, né? Hoje virou você entra no Instagram, por exemplo, e você observa muita gente, faça isso, faça atividade física e tal. E a gente vê que tem muito incentivo a isso, mas mesmo assim, é uma parcela pequena da população que adere a isso. Sim. Né? Em podcasts anteriores, a gente estava falando sobre saúde mental, mas não deixa de ser a mesma coisa. Se o paciente não tem... ele não interage com o tratamento, fica impossível. Primeiro o paciente tem que aceitar a doença. Isso. Ele tem que aceitar a doença e falar, pronto, tô com esse problema, vou tentar resolver da melhor forma possível. Você pega um paciente hipertenso hoje, que chega no consultório, ele fala, você tem algum problema de saúde? O paciente fala, não. Toma algum remédio? Tomo, para pressão. Mas pressão é um problema de saúde. Tá. Então, o paciente já não aceitou aquilo como um problema de saúde. Aí ele acha que somente tomando a medicação já está bem, já está tudo bem. E não é assim. Você tem que medir diariamente a pressão. Você está com um problema de hipertensão, você tem que medir, você tem que cuidar. Sim. É um problema que pode agravar, que pode te trazer problema. Então você tem que fazer o acompanhamento e o controle. Não é só tomar a medicação. Sim. Né? Você falou de dispositivo. Hoje em dia tem dispositivo de pele que a gente encosta no smartphone e te dá glicemia na hora. Fantástico. Então, assim, é inadmissível um paciente com diabetes não fazer controle. Né? A gente tem tanta tecnologia, tanta coisa disponível. Esses, os aparelhos que fazem a glicemia, né? Não esses que você está falando, mas os normais, né, de glicemia, hoje eles estão mais acessíveis, né? Para a população no geral, né? O Sistema Público de Saúde distribui. Importante você falar isso. O Sistema Importante, porque o pessoal às vezes... O Sistema Único de Saúde distribui até esses dispositivos para controle, distribui medicações subcutâneas, injetáveis para controle, que são avançadas. A gente hoje tem uma gama imensa de medicamentos para controle, tanto da hipertensão como a diabetes. Todas essas doenças, a hipertensão também está relacionada à doença circulatória. Então, a hipertensão pode estar implicada no aneurisma. Sim. A hipertensão pode estar implicada no infarto, na aterosclerose, né, na doença carotídea, que pode dar derrame, pode dar AVC. Né? Então a gente precisa controlar esses fatores de risco. Não, importantíssimo. Importantíssimo. E deixa aí quiser deixar um comentário pro pessoal do teu consultório, do teu Instagram, né? Um pessoal que quer te seguir, que quer fazer esse preventivo com você, deixa pro pessoal aí, tua rede legal, social. A gente tá em Campinas, a gente trabalha hoje no consultório e no Hospital Madre Teodora, aqui em Campinas. O nosso consultório fica ali no Alto Taquaral. E a gente tem um Instagram que a gente é bem ativo, a gente costuma postar bastante lá informações, procedimentos, tudo que a gente realiza no dia a dia. @LeoSodré-Vascular. Quem quiser seguir a gente aí, acompanhar, manda um joinha, fala que viu a gente aqui na Calmed, que vai ser muito bacana. Bacana, Léo. Puta, brigadão. Eu que Obrigado agradeço. Aí de você. Foi um prazer imenso. Gente aí. Sempre acompanho o podcast aqui. Queria participar. Isso aí. Legal. Pessoal, acompanha aí que os podcasts que vêm pela frente e os que estão vindo aí são muito interessantes. Eu acredito que vocês vão gostar muito. Siga a gente lá no YouTube, no Instagram. E é isso aí. Até a próxima.